Olá, essa é a TV Osasco e estamos aqui para o programa De Conversa em Conversa. Eu sou o Batista Júnior e, como vocês sabem, toda semana a gente traz aqui pessoas do nosso meio social, artistas, alguns políticos, né? Personalidades, pessoas que têm o que dizer, sabe, para falar para vocês das suas experiências, para que você conheça melhor essas personagens da nossa cidade. Gente muito importante, pessoas que a gente tem realmente orgulho de dizer, apresentar, falar, ó, esse é o Osasquense, esse daqui. Não é questão de bairrismo, não. Também se for, não tem preocupação com isso. Eu estou falando hoje, eu vou falar, estamos recebendo aqui um cara que eu conheço de algum tempo, uma pessoa super conhecida aqui em Osasco. Eu duvido que tenha uma pessoa aqui que nunca ouviu falar nesse nome. Se eu falar o nome dele, Antônio Augusto, ninguém sabe quem é. Eu, pelo menos, sei porque... nem sei porque eu sei, mas eu sei. Mas se falar assim, Chaleira, todo mundo conhece. Tudo bem? Obrigado, Batista. Tudo bem. Prazer estar aqui com você na TV Osasco. Prazer foi meu. E parabenizá-lo pela sua performance e a sua forma de trabalhar, que eu também te conheço há um longo tempo, longos anos, e conheço a forma profissional que você tem de trabalhar. Frequentávamos a mesma escola. Isso, exatamente. Quando o seu Inocêncio ainda estava. Prazer. Lembra? Você estava falando do Chulapa? Exatamente. Aliás, deixa eu esclarecer, o Chaleira, né? Exato. Dá pra, realmente não pode falar que é o... Não, Chaleira mesmo. E o Chaleira trabalha no ramo de futebol, empresário futebolístico. Exatamente. É assim que se fala? Exato. Então, e futebol, a gente podemos citar assim algumas coisas, alguns nomes importantes desses que você já teve jogador até a nível de seleção, né? Já. Entre eles, um dos primeiros jogadores que eu iniciei, o Edu Manga, foi de uma carreira brilhante, né, que, claro que foi uma outra história passada do futebol, mas ainda tá querendo jogar. Mas a idade do Edu hoje, que é 38 anos, mas foi um jogador que daquela safra antiga foi considerado um dos melhores do Brasil. O Edu Manga era seu jogador? Edu Manga, eu era na realidade procurador, empresário, fui agente do Edu Manga. Eu não sabia não. Fui agente, empresário dele, um jogador de alto nível, né? Na época foi convocado algumas vezes com o Carlos Alberto Silva, com mais alguns outros treinadores. Carlos Alberto Silva, o que técnico. É aquele mineiro técnico da seleção brasileira. Foi agente dele também? Não, o Carlos Alberto foi técnico do Edu Manga. Do Edu Manga. Exatamente. Você está no ramo de futebol há quanto tempo? Já faz, nós estamos em 80, faz praticamente 18 anos isso, né? Porque eu iniciei com o Edu, mas eu já vinha de algumas amizades, de uma convivência com o Pérez, com o Sérgio Chulapa, frequentava quando mais alguns outros nomes aí, né? Que na época, o próprio Todé, que é um dos maiores empresários hoje do Brasil, a gente andava junto, o Todé me ensinou algumas coisas que aprendi também com ele, né? E desse período para cá, eu fui me filtrando e conhecendo gente do meio esportivo. E fizemos esse trabalho, comecei a empresariar, graças a Deus, com um nome bom hoje, com relação não a poderes financeiros, não com relação ao que ganhou, mas com relação ao trabalho. E essa sua ligação com o esporte, você jogava bola? Eu joguei bola, mas na base. Você era bom? Não, eu costumo dizer o seguinte... Eu já vi você tocando tamborim. Tamborim. Porque eu digo para os caras, eu jogava muito, eu jogava pra caramba, porque eu jogava segunda, terça, quarta, quinta, só por isso. Mas bom jogador eu não era. Você era bom jogador e você frequentei com altos jogadores, tive altas amizades, tenho, graças a Deus. Mas dava um tapinha nela, mas não era... Essa história do Chaleira tocando tamborim é muito interessante. Ele fez parte do meu grupo, da minha banda. Ou melhor, eu fiz parte do grupo dele. Foi você. Eu não, eu fui convidado, vocês já tinham um grupo, né? Era o Zequinha, de samba, pagode. Chamava-se Alegres do Samba. Alegres do Samba. E tivemos ousadia de montar na época que... Nós fomos pioneiros. Fomos pioneiros. Na época só existia o grupo do Originais do Samba, que aliás eu estou esperando a visita do Originais do Samba aqui. Exatamente. Falei com o Bigode aí há uns dias. Nós éramos o Originais do Samba assim, mais moderninho, a gente era mais novinho, tudo boa pinta e tal. Exatamente. E o Chaleira tocava tamborim, era uma figura.
Mas vamos falar do futebol. Falar uns nomes, assim, por exemplo, Gilmar? Assim, direto, Fabinho, que hoje é empresário de futebol, um dos bons caráteres que eu lidei no futebol, Fabinho. Hoje, empresário de futebol, né, trabalhando com Marcelo de Jean, muito boa pessoa. E depois também cuidei de transferência do Neto para um time do Paraná, cuidei do Veloso, de uma transferência na época para o goleiro? O goleiro, E cheguei a ter, né, um acesso à União São João, cheguei a ter opção de venda do Roberto Carlos na época, porque na verdade não havia tantos, digamos assim... Isso dá muito dinheiro, né, Janeiro? Dá, Batista, mas você teve tá cara... rico, né? Não estou rico, não. Porque eu trabalhava assim mais com uma questão profissional e gostando da arte de empresariar, entende? Então, de um período para cá, da Lei Pelé para cá, virou um troço mais financeiro. Então, hoje, os próprios clubes são investidores, não existe ninguém mais assim, são mais investidores. Mas você tocou num assunto interessante, eu não manjo muito disso não, mas eu quero saber, acho que todos nós temos essa curiosidade, como é que funciona essa questão da Lei Pelé. Mas faz o seguinte, nós vamos deixar isso aí para o próximo bloco, certo? Próximo bloco, falar da Lei Pelé, vamos falar, sim. Aí você aproveita, fala do seu contato de futebol, claro. Vamos falar. Aquele que era do União São João, que você levou para a seleção. Foi o Roberto Carlos, esse que Zé foi. Carlos. O Zé Carlos, né? Bem falado. O Zé Depois Carlos foi um jogador meu, isso. O Zé Carlos foi para São Paulo, depois seleção brasileira. A gente volta já. Amstel Maxion, 61 anos de tradição e tecnologia. Mais de 26.500 vagões produzidos. Matriz em Cruzeiro, São Paulo e filiais em Osasco e Hortolândia. Com capacidade para produzir 60 mil rodas ferroviárias ano, 55 mil toneladas de aço e 6 mil vagões ano. Em Osasco, atuando desde setembro de 2003, a Amstel Maxion já criou cerca de 1.000 novos empregos diretos e indiretos. Assistência médica e odontológica para os colaboradores e seus familiares. Projetos sociais voltados à comunidade de baixa renda. Treinamento, desenvolvimento e capacitação profissional. Amstel Maxion. Tecnologia para competir. Venha equipar o seu carro na Aquitasom. Alarme Olympus BR-202, lançamento, a partir de R$ 4,45. Conheça o bloqueador de presença Olympus para carros e motos, R$ 4,59. Identicar, novo sistema de gravação do número do chassis, R$ 4,45. Insufilme, a partir de R$ 55. A Aquitasom é assistência técnica das principais marcas. Ligue 3685-1069. Academia Charles Duende forma os campeões do Jiu-Jitsu e do boxe. Formada por uma equipe de professores campeões filiados à Federação Paulista e à Confederação Brasileira, a Academia Charles Duende conta com toda a infraestrutura para a prática da filosofia oriental de autodefesa e da prática esportiva saudável ao corpo e à mente. Conheça o trabalho de um dos atletas mais premiados do Brasil em diversas categorias. Academia Charles Duende. Venha conhecer e faça uma aula grátis. A Academia Charles Duende é o templo dos campeões. Já estamos de volta e hoje aqui com o magnata do esporte, Obrigado, o Chaleira. Não, magnata, porque veja, você veio falar para mim que você é empresário do Roberto Carlos. Não, eu na verdade, não foi. Foi assim. Na verdade, hoje tem uma pessoa que não está mais, que é Oliveira Júnior, uma pessoa até que eu respeito, que depois começou a empresariá-lo. Eu, na verdade, eu tive uma autorização do clube, do União São João, até porque o Roberto Carlos era menino. Então, que tinha acesso aos clubes aqui
praticamente era eu, então, a Palmeiras, Corinthians, então eu oferecia o Roberto Carlos a esses clubes, e alguns até eu vi alguns caras dizerem, mas esse é um menino jogador de interior, vai chegar aqui clube. O próprio Palmeiras eu ouvi isso dentro do Palmeiras. Você tem contato com ele ainda? Eu conversei com o Roberto numa festa, mas é uma pessoa magnífica, um cara muito inteligente, gente boa, encontrei ele numa festa. É aquele caso, ele tá encontrei em Araras. Não mudou, não? Não, é gente boa, um cara humilde, frequenta ainda os amigos dele, é um cara que... Eu tenho um respeito grande, embora pouco contato, mas eu tenho muito respeito. E o Zé Carlos, falamos do Zé Carlos. O Zé Carlos também, o Zé hoje está no Noroeste de Bauru, um time que está com possibilidade de subir para uma série mais superior do Campeonato Paulista. E o Zé foi um jogador que foi meu também. Aliás, eu quero até pedir desculpas aqui, porque na casa, aqui na TV Osasco, tem um programa de esporte. Desculpem. É o Bola na Rede, é isso? Mas aí a gente, se houver um convite... O de Conversa em Conversa, como é um programa de amigos, de brothers, né? O nosso caso é mais até uma entrevista amiga, mais do que da área esportiva. Não, mas é que você é uma personalidade mesmo. Não, você quer ver como é que você é uma personalidade? Você já recebeu, você tá eu tô ruim. Aquele título de cidadão, recebeu um título de cidadão. Que foi praticamente a pedido do, não sei o termo certo, mas foi um pedido do Oswaldo Vigílio e foi aprovado por todos os vereadores, inclusive eu quero agradecê-los a todos que... Segundo eu estou sabendo, foi unânime. Foi unânime, eu não dá para falar o nome de todos, mas eu quero agradecer até os que na época estavam com o mandato, me deram esse privilégio, né? Sim. Porque eu, na verdade, eu vim do sertão mineiro, de uma região pequena, de uma cidade de Minas, né? E me passaram isso, foi um orgulho. Pena que meu pai, minha mãe não estão aí para assistir isso. Mas eu fiquei feliz, fiquei envaidecido com isso. E agora aproveitar até publicamente agradecê-los de coração. Não tenho como chegar de um por um, nominá-los, mas eu quero agradecer a todos. E que cidade que você é de Minas? Foi o Oswaldo Vigílio, que foi um dos, vereador. dos autores dessa... Você é de onde? De Minas? Eu sou de uma cidade pequena do sertão de Minas, Brasília de Minas, mas o meu povoadinho é Fernão Dias, uma cidadezinha que para mim, se você falar para mim ir para Paris e ir para lá, eu vou para lá. O Oswaldo já foi lá, né? Foi comigo. Ele falou que você manda na cidade. Que na verdade você... Não é mandar, né? É uma cidade que eu nasci, que eu tenho... Porque um amigo... É lá que você investe o dinheiro que você ganhou do Roberto Carlos e do Zé. Não, gostaria de ganhar. Agora eu entendi. Lá é uma cidadezinha pequena, que segundo um amigo meu, que diz, né? As línguas antigas, o pessoal mais antigo, né? Diz assim que você deixou um umbigo enterrado lá. Então é um povoado que eu trocaria. Se você falar para mim agora ir para Nova York, ir para lá, eu vou para lá, né? Porque além de ser a minha origem, é um lugar com muita paz e tal, né? E eu gosto de ir lá. Nasci. Atualmente, dos jogadores aí que... Se tem algum jogador assim em evidência no meio? Não, é assim, eu tenho hoje um jogador que está aqui, hoje, né, do Osasco, que é o Saad, nós temos... Estava entrando na transação do Neander, que é um jogador que estava no Atlético Sorocaba. Não, esse era do Atlético Neander, é um jogador que o pai tem conversado conosco, mas não tem assim nada de definitivo. Tem um jogador que ontem nós levamos para o Santos, Moisés, tem um outro rapaz que está no Osasco, tem outro que foi para o Oeste de Tapos, tem uma série deles. Porque na verdade o futebol hoje seria um garimpo, seria como você está atrás de uma arca perdida, porque não é exatamente a minha filosofia, entende? Mas aqueles que vão atrás de alguns jogadores vão atrás de um valor financeiro. Então, hoje eu costumo dizer para os meus amigos que tem mais empresário de futebol do que jogador, entende? Então é um troço complicado. Embora eu, graças a Deus, a forma como eu trabalhei, as amizades que eu fiz, que eu tenho, que hoje uma das amizades que eu tenho boa no futebol, está em Portugal, eu considero meu amigo, ele também me considera, que é o Luiz Felipe Scolari, né, que foi campeão mundial, é um cara que eu tenho um respeito muito grande. E eu teve essas coisas, eu tive esses privilégios, não foi nem a questão financeira. Às vezes, numa situação, você deixa raízes que depois os frutos são frutos belos que você pode deliciá-los. Né? E eu tive esse privilégio de ter esses amigos aí. Chaleira filósofo, falando bonito e tudo. Mas é verdade, porque
Hoje, né, desculpa até, nós temos o escritório em Osasco, junto com o doutor Eduéder. Doutor Eduéder. Lá tem 3 advogados, que é a doutora Cleonice, o irmão dela, o Josmar, e o doutor Eduéder, que é o nosso advogado que praticamente cuida da titularidade do escritório, né? E é uma pessoa que eu tenho como irmão, é um amigo irmão meu. Então porque no futebol existe uma questão de agente FIFA, agente CBF e tal, que hoje é. Então, como nós temos acesso ao advogado assina, nós temos uma empresa cuidando de atletas. Nós temos que ir para os nossos comerciais agora, aí depois, dá tempo ainda? Você pode dar, então, agora o nome do telefone do seu escritório. De repente alguém quer fazer contato. Porque eu tenho algum garoto aí que joga bem e tal. Eu lá, né, que nós trabalhamos, até passou meio assim. Agora tem um rapaz que trabalha comigo de sócio, o Adilson, ele que cuida da área mais administrativa, que é papo de computador, de botões, que eu não sei mexer muito com isso, eu sei mais da bola. Mas botões, quem aperta, soma é o Adilson. Mas o telefone do escritório? Tenho, 3682-4596. Fica na Rua da Estação 313. O Catan conhece a casa, que é uma das casas, você também conhece. Casa bonita. Que foi uma das primeiras casas que diz que o Antônio Menck, Jânio Coelho, conhece a história. Aquela casa lá, ela foi tomada? Parece que existe um processo de... Muito bonita a casa. O Michel conhece a história todinha dela, mais do que eu, porque ele faz parte da história toda de Osasco, mais do escrito. Isso aí é o Michel, você é o Miguel. Miguel, desculpa, Michel, não Miguel. É brincadeira. Falha. Vamos para os nossos comerciais, daqui a pouco a gente volta. Venha equipar o seu carro na Akita Som. Alarme Olympus BR-202, lançamento, a partir de R$ 4,45. Conheça o bloqueador de presença Olympus para carros e motos, R$ 4,59. CD Players JVC, a partir de R$ 385. Insufilme, a partir de R$ 55. A Akita Som é assistência técnica das principais marcas. Ligue 3685-1069. Alternativa Auto Posto oferece a melhor qualidade e segurança em combustíveis da região. Testado pelo controle Ipiranga de qualidade. Trocamos o óleo e filtro de seu automóvel. Alternativa Auto Posto, o gás natural mais perto de você. Temos profissionais altamente qualificados. Abasteça 20 litros de combustível e ganhe uma ducha para seu carro. Atendemos empresas e aceitamos todos os cartões. Use o cartão Ipiranga, receba descontos e concorra a prêmios. Alternativa Auto Posto. Venha conferir. A Usas Gás é a maior loja especializada em GNV de São Paulo. Kits e peças originais que garantem a segurança e o desempenho do veículo. Técnicos especializados e toda a infraestrutura para atendê-lo cada vez melhor. Usas Gás. Faça uma visita e comprove. Gás natural veicular, menos poluente e mais barato. Muito bem, já estamos de volta aqui no nosso programa de Conversa em Conversa, aqui pela TV Osasco. Hoje recebendo o empresário futebolístico Chaleira. Falei bem. E aí? Então, eu quero... Nós falamos o seguinte, eu fiz a pergunta, né? A respeito do José Carlos. Do José Carlos, do lateral. Eu lembro que na época você negociou ele para o São Paulo, né? Depois ele chegou aí para a seleção. Isso. Não, o Zé anteriormente eu tinha levado ele, o início de uma história, né? Mas assim, ele passou pelo São José, passou pelo São Caetano, poucas pessoas sabem, passou pela Portuguesa,
passou pela Juventude, depois ele foi no Marília, sofreu no Marília. Consequência disso, ele retornou para cá e foi jogar no Nacional. Depois do Nacional, ele foi jogar na Matonense. Da Matonense, nós indicamos ele para o São Paulo, que era o Casal Del Rey presidente, o Dario Pereira técnico, o Moraci Santana preparador. Havia na época um lateral chamado Cláudio Guadano, que hoje é empresário de futebol, até bem sucedido e tal. E o Zé veio para jogar, foi uma primeira partida, inclusive, contra o Atlético Mineiro, cujo Atlético Mineiro, o Leão era técnico, né? E o Leão tinha mandado ele embora do São José. E eu queria que ele fosse bem naquela partida, que era um sonho mesmo, né? Umas coisas assim doidas. E ele foi mal no jogo, até passei mal nessa partida. Meus amigos até tiraram sarro, que eu vomitei, passei mal. E depois, como a natureza quer, como Deus quis e tal, né, premiou as nossas atitudes e tal, o Zé foi, outras partidas ele retornou e foi bem. Foi campeão pelo São Paulo e depois convocado para a seleção brasileira. Vice-campeão mundial, tem toda uma história nisso aí que os jogadores preferem ocultar, foi um problema que teve particular, que é um deles está de novo aí com o Ronaldinho, entende? E o Ronaldo o empresário. O Ronaldinho, jogador, Ronaldinho fenômeno. Ah, eu lembro que na época, surgiu na mídia alguma coisa. Não, lá na França ele teve, eu tinha uns amigos meus me ligando de lá, que era o Luiz Viana e o próprio Zé Carlos. Me ligava porque o dia que o Zé conversava comigo constantemente, e no dia que o Ronaldinho teve um problema, ele me ligou na hora. Falou, oi, rapaz, tá dando um rolo aqui, rapaz, jeito dele conversar. O Ronaldo tá mal. E o César Sampaio foi lá fazer uma oração e tal, e dali para frente desestruturou todo um trabalho feito para que a seleção brasileira fosse campeã mundial. Alguns acharam que tinha sido vendida a partida, ao contrário. O Ronaldo, que é um cara com um comportamento exemplar para os amigos dele, preferiram ocultar, mas o Brasil seria campeão se ele não tivesse tido esse problema, que foi um particular dele lá, deu tipo de uma convulsão nele, foi uma doidura, mas tem toda uma explicação técnica, mas quem pode mais explicar isso seriam os atletas que estavam com ele lá. Que tinha quem estava no quarto com ele? Quem estava no quarto com ele era o Roberto Carlos. O Zé Carlos estava no quarto vizinho com o César Sampaio. Então, quando ele teve a recaída, o Zé me ligou. Edmundo não estava? O Edmundo estava no outro do lado, porque, na verdade, nessa concentração, tem toda uma trajetória de história. Quem entrou na mídia falando a respeito foi Edmundo, né? Na época, o Edmundo ia reiniciar uma crítica, porque o Edmundo estava trocado para jogar, né? Ah, tá. E aí o Ronaldo retornou e disse que ia jogar. O Edmundo depois tentou abrir a boca, aí os jogadores chamaram ele e pediram para que deixasse para lá. Mas na verdade não foi. Eu, pelo conhecimento, e os meus amigos, inclusive o próprio César Sampaio, que é um amigo meu que estava lá também, não houve nada de facilitar para a França, porque a França era a sede, nada disso. Houve um problema de saúde do rapaz e isso desestruturou todo o trabalho de uma equipe. Eu digo uma coisa, o Chaleira, independente do empresário e tal, qual é o seu time que você Desculpe, torce? Eu sou corintiano, porém o futebol nos coloca... Não, até às vezes eu até brinco com meu filho, com o Guto. Ele é corintiano também? O Guto é corintiano, mas o Guto... Às vezes a gente tem esses diálogos, porque ele fala, pai, só que ele também não é fanático. Fala, pô, mas você... Eu hoje, profissionalmente, o time do meu coração é o Corinthians. Mas profissionalmente, por exemplo, eu levei um jogador ontem para o Santos, acabamos de levá-lo, que é um rapaz que é daqui de Osasco, do Imperial. Eu, a partir desse momento, eu já estou torcendo para que ele vá bem, que ele se dê bem no Santos. Então, como quando o Edu Manga era jogador do Palmeiras, se era palmeirense, eu tinha que torcer para o Edu Manga, individualmente, torcer para que chegasse a um lugar. A gente torce pelos amigos, né? Você, claro, por exemplo, claro, você disse que você passou mal por ocasião daquele episódio com o Zé Carlos. Por exemplo, se eu tiver que assistir um show seu e um show do Djavan, eu vou no seu show. É evidente. Não é assim? Pô, com todo o respeito que eu tenho por ele, mas se tiver uma opção daquele dia para mim, eu prefiro ir, até porque conheço você também profissionalmente e sei ainda bem que a gente tem uns amigos. Então, mas é assim, é engraçado. Aí eu vou trocar figurinhas, gentileza. Mas é engraçado isso aí. Você está falando no caso que você passou mal, no caso lá do Zé Carlos. Eu lembro que eu estava indo viajar, eu estava indo ao Rio,
num show de aniversário do Carlos da Fé, meu amigo. Isso, é. Tá. E eu parei, não lembro que lugar aí, para tomar um café, etc. E liguei o rádio e fiquei sabendo que tinham acabado de convocar o Zé Carlos. Isso, eu liguei é isso, me avisando lá do Rio, foi legal. A gente tem essas coisas, né, de torcer com os amigos. É. Parece até que era você que estava sendo convocado. Torcendo, tenho toda essa intimidade com Não, é verdade, eu fiquei alegre porque tudo é uma história, né, Batista? A gente, independente de... É o que eu estou dizendo sempre, independente do valor financeiro de uma determinada transação, de uma determinada coisa, você tem que, primeiro, acontecer que haja algo de bom que você vai estar fazendo para alguém, que isso flua legal, que seja bom, né? Para quem você se prontificou a ajudar. Então, o dinheiro é consequência, talvez, de um trabalho, disso aí. Mas se também não ganhar, a pessoa... nesse caso, for bem sucedida, para você também é uma vitória. Você termina sendo legal, é uma vitória. Não, certo. Não afeta nada. Nosso tempo, infelizmente, está se acabando. É rapidinho, você vê? Claro. De conversa em conversa, é Mas rapidinho. Estão umas odds, eu espero voltar, né? Vai sim. Vamos ver se esse jogador dá tudo certo, aí eu venho com ele aqui. Quando sair a data, lá, quando você resolver lá com o Oswaldo Virgínia, aliás, um abraço, Oswaldo Virgínia, e o pessoal do Top Shop também, você dá um toque, aí, tá? Seu título de cidadão, quero participar da festa. Muito obrigado pela presença. Tá obrigado bom? Obrigado a vocês da TV Osasco, obrigado a todos, a quem dirige, a todo esse sistema. E parabenizar pela ousadia disso, né? Porque não é brincadeira, a gente sabe que quem dirige uma empresa desse nível, que é a televisão, não é fácil. E eu quero parabenizar de coração e dizer que agradeço eu o convite e estou às ordens para qualquer papo, a hora que precisar, eu espero ser convidado de novo, claro. Você vai, sim. E parabéns a você, Batista. Obrigado, imagina. Bom, é só. Até a próxima, se Deus quiser.